Boa noite. Boa noite. A Alckmin admite pela primeira vez a existência de racionamento de água em São Paulo. Presidente da Sabesp afirma que o sistema Cantareira pode secar até março. Motoristas não sabem o que fazer com os extintores de incêndio antigos. A nova regra não prevê coleta. Preso o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Funcionários da Volkswagen no ABC Paulista decidem manter a greve que já dura 9 dias. Sobe para 5 milhões de exemplares a primeira edição da revista Charlie Hebdo. Depois do atentado, a rede Al-Qaeda assume o ataque. MTST faz protesto no centro de São Paulo. O repórter Luciano Penteado acompanha a manifestação e tem outros detalhes. Luciano. Bem, falamos ao vivo aqui da Rua Boa Vista, na região central. Chove forte aqui neste momento, mas os cerca de 2.000 manifestantes do MTST continuam aqui acampados em frente à sede da Secretaria Estadual da Habitação. Eles não arredaram o pé desde as 3 horas da tarde, estão aqui mesmo com chuva. O trânsito está bloqueado neste momento, a passagem de carros, mas não houve incidentes durante esse protesto. A polícia acompanha essa manifestação. Por enquanto está tudo pacífico, apesar de estar chovendo bastante e dessa certa confusão entre eles. Bem, uma comissão do MTST está lá dentro neste momento para negociar com o secretário da Habitação o cumprimento de acordos de habitação e moradia que não teriam sido cumpridos no ano passado. Eles também protestam contra o aumento nas tarifas de ônibus e também de metrô, que passaram para R$ 13,50. Bem, o trânsito, portanto, está bloqueado aqui na região central, chove forte neste momento e os cerca de 2.000 manifestantes do MTST continuam aqui acampados, apesar desta chuva, aguardando aí uma sinalização por parte da coordenação do movimento para saber que diretrizes eles vão tomar nesta tarde. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Luciano. O levantamento feito junto à Prefeitura mostra que em 2012 e 2013, o que mais matou na cidade de São Paulo foram as doenças relacionadas ao aparelho circulatório. Quando Lindalva, de 60 anos, deu entrada no pronto-socorro com uma crise de asma, no dia 23 de dezembro do ano passado, não imaginava o susto que iria passar às vésperas do Natal. Eu sentia uma angústia no peito, na hora que eu senti a angústia, eu achei até... Acho que é porque eu estou muito debilitada, já estou tomando remédio há vários dias. Eu estava muito chateada, porque era antivéspera de Natal, eu não queria estar ali, né? Mas quando eu senti que irradiou para os braços, aí eu já imaginei. Não, é outra coisa. Hipertensa e com histórico de um AVC, a comerciante, que sempre cuidou da alimentação e praticou exercícios, tinha feito exames de rotina um mês antes. Até por isso, não imaginava que poderia infartar. Mas conta que o susto também serviu de alerta. Infelizmente, a gente que tem problema circulatório é complicado. Vou procurar mudar muito agora. Vou ficar assim, bem mais atenta. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, de todas as mortes registradas na cidade em 2013, a maioria estava relacionada às doenças do aparelho circulatório. Foram mais de 23.000 casos, quase um terço de todos os óbitos registrados na capital. A presença de tumores aparece em segundo lugar, relacionada a 20% das mortes. Em seguida, estão as doenças do aparelho respiratório, ligadas a 13% dos registros. Entre as mulheres, 2 tipos de problemas de circulação são mais frequentes: as varizes e a trombose. Para a médica, o uso indiscriminado de anticoncepcional e maus hábitos físicos e alimentares são as principais causas do aumento no número de casos de trombose. E ela alerta para a eficiência da prevenção. Para anticoncepção, você tem outros métodos, né? Então, outros métodos que vai caber melhor naquele paciente, o perfil daquele paciente. Então, aquele paciente tem uma indicação. Então, cada um tem a sua particularidade. E no caso das mulheres, é interessante, a gente tem que avaliar, nesse caso, a parte genética, porque tem mais tendência mesmo.
Vítima de 2 episódios de trombose, Laura foi pega de surpresa depois de um exame genético impreciso e mais de 3 anos de uso de anticoncepcional. Hoje, Laura não poupa esforços para alertar mulheres sobre o uso da pílula e a predisposição para a doença, além de ter de lidar com uma rotina bem diferente de alguns anos atrás. Eu uso anticoagulante, provavelmente para sempre, porque por conta das 2 tromboses, tomo ácido fólico e uso de meia elástica de compressão contínua também, que é quente, mas acho que me ajuda demais. Assim, é uma dificuldade de ter filho, né? Não só na gestação, como também no parto. Para mim e para o bebê é muito sério, mas tem adoção, eu acho que tem possibilidades de poder ser mãe de diversos modos. E a Anvisa anunciou hoje a decisão de retirar o canabidiol, derivado da maconha, da lista de substâncias proibidas no país. É a primeira vez que a Anvisa reconhece oficialmente o efeito de uma substância derivada da cannabis sativa. A reclassificação foi aprovada por unanimidade e os diretores da instituição citaram estudos científicos que comprovam que a substância não apresenta risco de dependência. Agora, o canabidiol deixa de fazer parte da lista F2 de substâncias proibidas e passa para a lista C1 de substâncias controladas, da qual fazem parte medicamentos que precisam ser aprovados pela Anvisa. A discussão sobre a reclassificação do canabidiol começou depois que famílias de pacientes com um tipo específico de epilepsia entraram na justiça para obter o medicamento para o tratamento da doença. Assim que entrar em vigor a lei que obriga o uso dos extintores ABC, os consumidores que usam o produto antigo devem iniciar o descarte. O problema é que muita gente não sabe o que fazer com o extintor velho. O extintor no carro do Jair ainda é do antigo. Como o modelo novo está em falta nas lojas, o prazo para troca foi prorrogado até 1º de abril. Mas agora a dúvida dele é outra. Jair não sabe o que fazer com o extintor velho. Sempre foi o normal você ir no posto e trocar. Você deixa esse aqui e pega um outro novo. Agora vai jogar fora esse? Você sabe onde jogar? Você pode jogar no lixo? Quer que eu diga? Eu jogar no lixo, não tem outro lugar. Em todo o país, 20 milhões de cilindros devem ser descartados quase que ao mesmo tempo. Mas a norma que determinou a substituição pela categoria ABC, mais eficiente no combate às chamas, não menciona como deve ser o descarte. Não temos a informação de onde jogar o produto. Se tem, é óbvio que todo mundo vai simplesmente colocar lá e reaproveitar isso, né? De alguma forma. Nesta loja, o gerente diz que acaba recebendo os extintores velhos que os clientes trazem para cá e reclama que não recebeu nenhuma orientação sobre o que dizer ao consumidor. Pensaram na lei de fazer essa mudança, mas não pensaram em alguma coisa para a gente destinar essa carga antiga que não vai valer mais para nada. Nós consultamos o Departamento Nacional de Trânsito para saber qual o procedimento correto para descartar o extintor antigo. Ele disse que não é com ele, e sim com os órgãos ambientais. O Ministério do Meio Ambiente respondeu que a responsabilidade é das prefeituras. A de São Paulo nos informou que o cilindro é reciclável. O pó que está dentro não contamina o solo. Mesmo assim, esse tipo de material não deve ser jogado no lixo comum. O extintor é um resíduo reciclável. Depois de descartado, ele se torna um resíduo reciclável, ele tem que passar por tratamento. E se ele for jogado no lixo comum? Ele vai parar dentro do aterro sanitário. E aí? Isso é incorreto. Ele não poderia estar entrando no aterro, porque uma vez ele dentro do aterro, ele toma lugar do resíduo orgânico que teria que estar lá dentro, né, depurando lá dentro. O consumidor ainda pode procurar um dos cerca de 900 pontos de entrega voluntária. São os contêineres disponibilizados pela prefeitura, onde o munícipe pode descartar o resíduo dele reciclável ali. Além desses pontos de entrega voluntária, nós temos também as cooperativas, que são de portas abertas e também recepcionam o resíduo do município. É o que José pretende fazer. Como o caminhão do lixo reciclável não passa na casa dele, o aposentado diz que vai procurar um lugar apropriado para deixar o extintor velho. Não vai dar trabalho, porque não pode ser tão longe assim, aqui no bairro pode ter também, né? A gente tem que ajudar, não é certo? Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a coleta seletiva é feita em 85 distritos da cidade.
Para saber sobre a coleta em sua região, o interessado deve ligar para o telefone 0800 770 1111. Mais informações também podem ser obtidas no site loga.com.br. Hoje, muitos usuários de transporte público encontraram problemas para fazer a recarga do bilhete único. Quem precisa recarregar o bilhete único e escolhe uma lotérica para realizar o serviço vem encontrando dificuldades. Isso porque o sistema está oscilando muito e chega a não funcionar. Em nota, a SP Trans explicou que as lotéricas ainda não estão com o programa atualizado de venda e recarga de créditos. O sistema da Caixa Econômica Federal, que opera as lotéricas, não está compatível com a nova tecnologia utilizada no chip do bilhete único. Assim que o sistema da Caixa for atualizado, o atendimento será normalizado. No total, dos 9.700 postos físicos, cerca de 8% representam as lotéricas. E a SP Trans esclarece ainda que em todos os outros postos o atendimento está funcionando normalmente. Ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, chega à sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi detido na madrugada de hoje no Rio de Janeiro, quando voltava de uma viagem de Londres. O ex-diretor da área internacional da Petrobras chegou a Curitiba por volta das 9 da manhã e foi levado para a sede da Polícia Federal, onde ficará preso preventivamente. Severo é acusado de participação em crimes investigados pela Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, foi cumprido um mandado de prisão preventiva, pois há indícios de que o ex-diretor continua a praticar crimes. A promotoria alega ter obtido, junto ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, informações de que Severo estaria transferindo imóveis supostamente comprados com dinheiro de propina. Com as informações que foram reunidas pela polícia com relação a negociações com imóveis e outras operações dele, que reforçavam essa tentativa de blindar o patrimônio, patrimônio esse que tinha origem ilícita, provavelmente oriundo da corrupção nos contratos da Petrobras. O Ministério Público representou pelas buscas e pela prisão. Nesta madrugada, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão nos 4 imóveis de Severo, no Rio de Janeiro, e apreendeu documentos e computadores. Severo atuou na área internacional da Petrobras entre 2003 e 2008. Para o advogado de Nestor Severo, Edson Ribeiro, a prisão é arbitrária e ilegal. Ele disse que vai entrar com pedido de habeas corpus para seu cliente. Em entrevista ao canal de televisão Globo News, o advogado ressaltou que as transferências feitas por Severo são legítimas e legais. Ele disse ainda que as transações aconteceram porque a filha de Severo está com problemas de saúde e que, por isso, seu cliente colocou à disposição dela o que tinha. Ribeiro afirmou também que Nestor Severo está desde abril à disposição da Justiça e da Polícia Federal para prestar qualquer esclarecimento e que ele havia informado que seu cliente ia viajar para Londres. O advogado chegou a dizer que se Severo está preso, a presidente da Petrobras, Graça Foster, também deveria estar e que se ela não está, o Ministério Público está prevaricando. Após a nomeação de Gabriel Chalita para a Educação, o prefeito Fernando Haddad promove mais mudanças em seu secretariado. O vereador Nabil Bonduque, do PT, assume a Secretaria de Cultura. Ele entra no lugar de Juca Ferreira, que tomou posse no Ministério da Cultura. O secretário municipal Roberto Porto deixará a pasta da Segurança Urbana e vai assumir a Controladoria Geral do município, posto anteriormente ocupado por Mário Vinícius Spinelli, que foi convidado para trabalhar no governo de Minas Gerais. Para o lugar de Porto, na Segurança Urbana, ainda não foi definido nenhum nome. E o vereador Marco Aurélio Cunha, do PSD, será o novo presidente da SP Tours. Ele deve assumir o cargo no final do mês. A informação foi divulgada pelo site do portal O Estado de São Paulo. O paulistano ganhou um leve refresco hoje. O calor diminuiu um pouco pela manhã, Houve pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. À tarde, as temperaturas dispararam e a chuva veio, como agora, chove na Avenida Paulista. E chegou a atingir também a região do Cantareira. E como será que fica o tempo nesta quinta-feira? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. O calor vai dar uma trégua apenas para os gaúchos nesta quinta-feira.
Uma frente fria avança pelo sul do país, provocando chuvas e queda nas temperaturas. Em Porto Alegre, o dia vai amanhecer com 20 graus e a máxima não vai passar dos 25 graus. Já nas outras capitais do país, o dia já começa quente e as temperaturas disparam ainda mais durante a tarde, chegando a fazer 37 graus em Cuiabá, 33 em Campo Grande e 40 graus no Rio de Janeiro. Os maiores volumes de chuva são esperados para a região norte do Brasil e também para a região sul, onde chove a qualquer hora do dia. Mas não dá para descartar aqueles temporais de verão rápidos e isolados também aqui no estado de São Paulo. O predomínio vai ser de sol, mas no final do dia pode chover de forma pontual em todas as regiões. O calor continua intenso. A máxima vai aos 36 graus em Votuporanga e em Presidente Prudente, 35 graus na cidade de Araraquara e em Bauru. E aqui na faixa leste faz calor de 35 graus em São José dos Campos e de 36 nas cidades do litoral. Vamos ver como fica o tempo aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 22 graus e máxima tarde na casa dos 35, com previsão de chuva. Na sexta e no sábado, o tempo quase não muda e a máxima prevista é de 34 graus. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. E com a chuva vem os problemas. 300 mil pessoas seguem sem luz desde o temporal que atingiu a capital na última segunda-feira. A chuva do começo da semana veio acompanhada de rajadas de ventos de 85 km por hora, que derrubaram quase 80 árvores, causando problemas na rede elétrica. Cerca de 1.000 árvores caíram em menos de 20 dias em São Paulo. A prefeitura afirma que a maioria delas estava sadia. Além disso, dezenas de semáforos continuam sem funcionar pela cidade. A falta de energia provocou prejuízos e gerou muitos protestos. Começam a chegar os primeiros moradores do Palacete dos Artistas, antigo hotel do centro da capital paulista. O programa de moradia popular, criado pela Prefeitura de São Paulo, é destinado a profissionais com mais de 60 anos de idade que ainda estejam trabalhando. A reforma do antigo edifício começou em 2012 e custou mais de 8 milhões de reais. O prédio, construído em 1910, nasceu com o nome de Palacete. Depois virou hotel e, atualmente com fachada nova, voltou a ser chamado de Palacete. Só que agora dos artistas. E é por alguns deles que somos recebidos. A atriz Vicky Militello, aos 72 anos, mostra a entrada, com lustre, paredes e chão tudo original. O restauro durou 1 ano e meio. É um palacete, é um palácio, eu me sinto uma rainha. O elevador é uma das novidades na antiga construção. Barras de apoio dão segurança aos moradores, como o diretor teatral Sebastião Apolônio, que abriu seu apartamento para a nossa equipe. Os apartamentos têm em média 40 metros quadrados. Então, vamos mostrar o seu, que tem algo especial, é adaptado. A cozinha também, tem espaço bom, né? Tem espaço bom, é uma cozinha simples, mas tem tudo que eu preciso. O fogão, a máquina de lavar roupa. A sala ampla, né? Tem uma janela que, aliás, também é original, olha só. A janela, tamanho que era, na época que era hotel. E o quarto. Com espaço para armário, cama, um banheiro bastante amplo e o grande diferencial aqui são essas barras de segurança para que a pessoa consiga se apoiar. A gente nessa vida que leva, tudo é possível, mas nada dura. Aqui eu vou mudar só para o cemitério quando chegar o dia. Morar no Palacete dos Artistas não sai de graça, não. Aqui funciona o sistema de locação social. O morador paga cerca de 10% dos seus rendimentos e só vale para quem recebe até 3 salários mínimos por mês. As 50 unidades também não podem ser repassadas aos familiares. Isso porque elas continuam a pertencer à prefeitura. E a cada 4 anos é assinado um novo contrato. Na prática, os apartamentos daqui só vão mudar de mãos em caso de morte dos atuais moradores. E o aluguel praticamente é nada, é irrisório, não chega nem a R$100. Antes pagava quanto? Pagava naquele apartamento que eu estava R$1.100.
Só que com aluguel simbólico e localização privilegiada na esquina da Avenida São João, bem no centro, muita gente passou a requisitar uma vaga. A pessoa fala, eu sou artista por ser artista, não. Ela tem que provar, vai passar por uma triagem. O ídolo dos anos de 1970, o cantor Raimundo José, que fez sucesso com a música Santo Forte e vendeu mais de 500 mil cópias, explica o que acontece. Não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. Eu sou macumbeiro. É a ilusão de quem gosta do artista, né? Que ele é bonito, ele é brilhante, não tem problema, ele é rico. A casa dele tem piscina térmica, ele tem helicóptero. E a nossa verdade não é essa, né? Os moradores estão todos na ativa, trabalhando e gostam de deixar bem claro que aqui não é retiro, é moradia popular. Vida de artista é quase sempre uma festa, né? Só não é no saldo bancário, mas do resto tá tudo certo. Trabalhadores da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo decidem manter a greve. Com isso, a paralisação já entra no 9º dia. Em assembleia, os trabalhadores decidiram pela manutenção da greve por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a decisão foi tomada porque não houve nenhuma nova proposta por parte dos diretores da montadora durante a reunião de negociação. Já a Volks diz que está negociando com os trabalhadores. A paralisação dos funcionários acontece desde o dia 6 e é uma resposta à demissão de centenas de funcionários da fábrica Anchieta, que fica em São Bernardo do Campo. Vendas do comércio brasileiro têm alta de 0,9% em novembro em relação ao mês anterior. Segundo o IBGE, neste tipo de comparação, foi a terceira alta consecutiva das vendas no varejo. Em relação a novembro de 2013, houve aumento de 1%, o menor considerando esse tipo de comparação desde novembro de 2003. Dólar fecha em queda pelo segundo dia seguido. Hoje, a moeda americana fechou a R$ 2,62 na venda, recuo de 0,6%. Esta é a menor cotação do dólar desde 10 de dezembro de 2014. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A conta de luz deve subir, em média, cerca de 30% este ano. Em média. A depender da região, pode ser mais, pode ser menos. 30% é uma paulada. Na média, sua conta vai ficar quase 1/3 mais cara. Vários impostos também vão subir. Mas agora o governo passou a dizer também que estuda as mudanças no imposto de renda. Para começar, diz que pretende aumentar o imposto dos PJ, das pessoas jurídicas, que na verdade são profissionais liberais, ou empregados de empresas que não querem pagar a conta de direitos trabalhistas e outros impostos. O bicho vai pegar. O aumento de 30% da conta de luz é uma estimativa feita por cima hoje pelos economistas do governo. Por que a energia elétrica vai ficar tão mais cara? Porque o governo vai parar de bancar vários subsídios, o dinheiro que ele gasta para manter a conta mais barata, seja para pessoas muito pobres, seja para corrigir as bobagens que o primeiro governo de Dilma Rousseff fez no setor elétrico, onde deu tudo errado. Para piorar, o aumento da conta de luz vai ter outros efeitos indiretos na inflação. O governo vai parar de bancar essa conta da eletricidade porque não tem dinheiro no caixa, porque teve um déficit enorme no ano passado. E teve déficit porque gastou de modo irresponsável e baixou o imposto para muita empresa e para consumo, quando não podia fazer isso. Como resultado, vai ter de fazer grandes cortes de gastos, vai investir menos em obras e vai cobrar mais impostos. O tiro saiu pela culatra e, claro, vai explodir na cara do cidadão comum. Nada disso ainda está definido, o aumento de impostos, mas muito disso vai sair do papel. O governo já criou mais dificuldade para conceder pensão por morte e seguro-desemprego, por exemplo. Aumentou os juros, deve aumentar o imposto sobre combustíveis e outros, além do imposto de renda. Vai passar a conta da energia elétrica para a tarifa, o que é correto. Mas tudo isso está sendo feito agora, de forma urgente, para arrumar a economia desarrumada pelo primeiro governo de Dilma Rousseff. Boa noite. O terror na França. No dia em que a revista Charlie Hebdo publica sua primeira edição pós-atentado, a rede Al-Qaeda do Iêmen assume a autoria do massacre.
Em um vídeo postado no YouTube, um líder da rede Al-Qaeda na Península Arábica afirma que o ataque foi ordenado, planejado e financiado pelo líder supremo da organização terrorista, o egípcio Ayman al-Zawahiri. Ele diz que os irmãos Qureshi receberam ordem para atacar a revista. A mensagem afirma que a ação aconteceu por vingança a um insulto feito ao profeta Maomé e por vontade póstuma de Osama Bin Laden. A justiça francesa interrogou e indiciou o humorista francês Dieudonné Mebala por apologia ao terrorismo. O humorista publicou na internet que se sente Charlie Coulibaly, um trocadilho entre a frase "Eu sou Charlie" e o nome do terrorista que atacou a mercearia judaica Amédi Coulibaly. Se condenado, ele pode pegar até 7 anos de prisão. O humorista já foi indiciado antes por antissemitismo e zombou do assassinato do jornalista americano James Foley por militantes do Estado Islâmico. Mais de 50 casos de apologia ao terror relacionados aos atentados foram analisados na França nos últimos dias. E a edição histórica da revista Charlie Hebdo, chamada de Edição dos Sobreviventes, se esgotou em poucos minutos. Filas se formaram diante das bancas francesas desde a madrugada. A tiragem inicial de 3 milhões de exemplares foi ampliada para 5 milhões. A revista deverá ser traduzida para 5 idiomas e distribuída em 25 países. Na Espanha, as páginas foram publicadas dentro do jornal El País. A maioria dos jornais de países muçulmanos da África e da Ásia não reproduz a capa da Charlie Hebdo em respeito à proibição para os muçulmanos de representar o profeta. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Em crise financeira, o Santos pouco se reforçou para esta temporada. E pior, segue perdendo os principais jogadores do elenco. Isso mesmo, Celso? Pois é, Gabriel, devido aos salários atrasados, muitos jogadores estão entrando na justiça pedindo liberação para jogar em outros clubes. Depois de Arouca, Aranha e Mena, agora é o atacante Leandro Damião quem tenta quebrar o vínculo contratual por conta da falta de pagamento. Robinho, que recebe o mais alto salário do clube, também não tem recebido, mas adota outra postura em relação aos problemas de atraso nos salários. Quarta-feira sem atividade com bola na Baixada Santista. Aproveitando para se esconder da garoa, os atletas fizeram um trabalho físico na academia, exames de sangue de praxe da pré-temporada e depois aquela básica corridinha. As boas notícias, no entanto, são minoria. Os 2 meses de salários quitados não são suficientes para deixar o caixa do peixe em ordem. Os direitos de imagem, o pagamento referente ao mês de dezembro e o 13º ainda estão pendentes. Arouca, Mena e Aranha já não compõem o elenco santista e devem deixar a equipe. Os jogadores cobram na justiça os valores não recebidos. Acredito eu que nenhum jogador gosta de entrar na justiça contra o clube, né? O que a gente quer é receber os salários em dia. A gente chega aqui para treinar todos os dias, não tem nenhum jogador que falta no treinamento, que deixa de se dedicar. Sobre o meu salário também estava atrasado que nem o de todo mundo. Acho que, mesmo eu sendo ídolo, não tem diferença nenhuma. Se atrasou para um, atrasou para todos. Além dos reforços já confirmados, o Santos faz proposta ao atacante Guilherme do Atlético Mineiro e espera poder confirmar o nome do jogador até o final da semana. O alvinegro também estaria em busca de um goleiro. O principal alvo é Renan do Goiás, pedido do técnico Enderson Moreira. Quando perguntado sobre reforços, Robinho aproveitou a deixa e contou quem gostaria de trazer. Neymar, tá bom, Neymar? Além de Neymar, Robinho também sonha em voltar a fazer dupla com Diego. Eu fiquei enchendo o saco dele, né? Falando pra ele vir, pra gente jogar junto de novo. Tomara a Deus que isso aconteça, né? Mas a gente sabe que tem que ter os pés no chão porque a situação financeira do Santos não é das melhores. Corinthians e Fluminense estão em pré-temporada nos Estados Unidos, tempos de trabalho forte, mas também há espaço para diversão. Não tem como, né, Gabriel? Estar em Orlando e não visitar os parques da Disney. E os jogadores de Corinthians e Fluminense aproveitaram a folga dos trabalhos para se divertir.
Os parques da Disney World em Orlando, nos Estados Unidos, são mesmo um mundo encantado. Mas esse mundo da fantasia, de castelos, desfiles iluminados e personagens que povoam o imaginário das crianças esteve diferente na tarde de ontem. Isso porque, ao menos naquele momento, as principais estrelas do parque eram de carne e osso. O Mickey Mouse até que estava lá, mas quem chamou mesmo a atenção foram os representantes de Bayer Leverkusen e Colônia, da Alemanha, além de Paulo Guerreiro e Dario Conca, do Corinthians e do Fluminense, times que vão disputar a Florida Cup nos próximos dias. Estou com meu filho, minha esposa, a Paula, e acho que uma alegria muito grande eu poder representar também o Fluminense num lugar tão importante quanto é a Disney. O argentino, craque do Fluminense, gostou do passeio, mas quer manter a concentração em alta. A gente sabe que nossa missão primeiro é se concentrar no trabalho, fazer uma grande pré-temporada. Já Guerreiro ficou abismado com a presença de corintianos até na Disney. Eu estou feliz por como todo torcedor corintiano sempre está em todo lugar, né? É incrível, né? Às vezes tem jogo que não tem nada a ver com Corinthians e sempre tem um brasileiro aí, ou um corintiano aí. Então, é incrível. A Florida Cup começa amanhã com um jogo entre Fluminense e Bayer Leverkusen, além de Corinthians e Colônia. A gente tem que se preparar para o jogo de quinta-feira, que vai ser um jogo importante, porque a gente está se preparando e quer chegar bem para o começo do campeonato, né? Já o Palmeiras segue se preparando aqui no Brasil para o primeiro amistoso da pré-temporada, no sábado, contra o Shandong Luneng, da China. Já foram vendidos 14 mil ingressos para a primeira partida internacional do Allianz Parque. Palmeiras, que já contratou 14 atletas para a temporada e busca mais reforços. Hoje, outros 2 atletas foram apresentados, os volantes Amaral e Gabriel. O primeiro treino do badalado Dudu. O sorriso de Valdívia, em fase final de recuperação de lesão na coxa. O ano começou bom para o Palmeiras, não poderia ser mais promissor. Ao todo foram quase 15 contratações. E esta cena se tornou uma rotina diária, a apresentação de reforços. O meia Alan Patrick, contratado junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, realizou exames médicos e assinou contrato até o final do ano. São aguardados na academia de futebol o atacante Kelvin, que estava no Porto, e o meia Robinho, contratado junto ao Coritiba. Hoje, 2 volantes que estão sendo testados no time titular vestiram a camisa do clube. Amaral, 28 anos, era ídolo no Goiás. O jogador participou da goleada de 6-0 do Goiás sobre o Palmeiras ano passado, mas ficou marcado em 2007. Quando exagerou numa entrevista ao falar do rebaixamento do arquirrival Corinthians. Na época, né, muito jovem, acho que o segundo ano de profissional, né, na euforia ali do jogo, que a gente estava vivendo confrontos entre Goiás e Corinthians ali, acabei falando isso, né, e pensei que nem ia ter essa repercussão toda, né, já se passaram muitos anos, né, depois disso. Mas nunca pensei também que ia vir jogar no Palmeiras, no arquirrival do Corinthians. Gabriel, 22 anos, chegou a ser pretendido pelo próprio Corinthians. Ele foi o líder em desarmes no Brasileirão, atuando pelo Botafogo, onde saiu através de uma liminar na Justiça. Uma questão muito particular do jogador com minha família e meus empresários. E procuro deixar isso para o passado e pensar no Palmeiras e no meu presente e no futuro. O São Paulo também tem novidades para o meio de campo do time em 2015. Nesta quarta-feira foi apresentado o volante Thiago Mendes, novo reforço para o setor. Quem é São Paulino está rindo à toa. A cada dia que chega tem um reforço diferente. Segunda foi Carlinhos, terça Bruno. E quarta, quem chegou foi Thiago Mendes. Olha, como vocês podem ver no Goiás, eu já joguei de volante, de lateral e terminei o ano como meia, né? Então, gosto de sair pro jogo e chegar e fazer gol também, né? Então, vou procurar trabalhar e vou em busca do meu espaço. O novo reforço do São Paulo tem apenas 22 anos e veio do Goiás. Ao vestir a camisa tricolor,
ele realizou um sonho. Estou muito feliz porque desde pequeno era um grande sonho, né, de vestir a camisa do São Paulo, né? E sempre sonhei em estar aqui e vinha jogando no Goiás, procurando almejar algo mais alto. E graças a Deus deu certo esse ano. Pude estar aqui num grande clube como São Paulo e estou feliz, pretendo ganhar títulos com o São Paulo e disputar todos os campeonatos que a gente vai disputar, brigar por título também. Recém-chegado ainda não teve a chance de uma conversa mais profunda com o capitão Rogério Ceni, mas na hora que o encontrou pela primeira vez, foi uma surpresa. Estava bastante nervoso, né? Então, a gente não se falou muito, né? Mas ele veio me cumprimentar logo assim que eu cheguei, veio me desejar as boas-vindas. Respeito, né, Celso? É natural, né? Às vezes acontece também. Quando você é criança, vê o apresentador de muito tempo, depois você vai trabalhar junto. Tem uma sensação diferente mesmo. Ô Celso, muita gente chegando, principalmente no Palmeiras, no São Paulo também, Santos um pouco menos, Corinthians um pouco menos também, mas poucos nomes de peso, né? São contratações discretas, nada muito de fazer muito barulho, até pela questão financeira dos clubes. A real é que todos estão endividados. Quem vive um melhor momento financeiro é o Palmeiras, que contratou aí 15 jogadores, mas também são contratações modestas. Nada demais. Talvez os maiores nomes é Roberto, pela experiência, pela história, e o Dudu mais por essa briga, né? Com São Paulo e Corinthians. O Corinthians também está lutando aí para renovar com o Guerreiro, por exemplo. Busca no mercado algumas peças importantes, mas não tem muitas condições para isso. E o São Paulo também. São Paulo que tinha o Kaká como grande estrela, perdeu o Kaká e também não conseguiu nada à altura, até porque já tinha no elenco jogadores que podem substituí-lo. Você acha que o Michel Bastos vai fazer a função do Kaká? Sim, sem dúvida. E o caso pior, caótico, realmente é o do Santos. O Santos, que terminou o ano numa posição intermediária no Campeonato Brasileiro, perdeu peças importantes, está perdendo peças importantes e, a continuar assim, muito provavelmente vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro, porque não tem elenco realmente para se segurar na primeira divisão. Se continuar desse jeito, vai flertar com a Série B. Corinthians fazendo a pré-temporada fora do Brasil, em Orlando, você acha que é muita festa e pouco trabalho ou dá para conciliar os dois? Não, dá para conciliar as duas coisas. E eu acho até interessante, os clubes brasileiros precisam desse intercâmbio, precisam levar a sua marca para fora do país, algo que o calendário não ajuda muito. Quer dizer, na Europa é restrito, não dá. Ou você faz esse tipo de atividade em agosto, com o Campeonato Brasileiro em andamento, é impossível. Como os Estados Unidos abriram o mercado, acho interessante sim, do ponto de vista de marketing, de fortalecer a marca. E o Corinthians também está trabalhando sério. Até porque tem jogo importante da Libertadores agora no comecinho de fevereiro. Então, acho interessante sim. O ex-jogador Ronaldo é um dos novos proprietários do Fort Lauderdale Strikers, equipe que disputa a segunda divisão da Liga de Futebol dos Estados Unidos e que cedeu o estádio para o Corinthians fazer a pré-temporada. E em entrevista à revista americana Sports Illustrated, o ex-ídolo corintiano e da seleção brasileira falou sobre a nova experiência como administrador e fez uma revelação. O pentacampeão disse que vai se inscrever, voltará a treinar e tentará participar de algumas partidas pela equipe. Ele avisou que treinará muito e que não teve tempo de fazer isso nos últimos anos por estar envolvido em outros assuntos. Já sobre a nova empreitada como proprietário, Ronaldo afirmou acreditar que tem mais a oferecer realmente como proprietário do que como gerente de uma equipe, já que seria muito difícil trabalhar com 30 jogadores que pensam de maneira diferente. Ô Celso, o Ronaldo parou de jogar em 2011 por conta de muitas dores, ele mesmo falou isso. Será que ele consegue, mesmo jogando na segunda divisão do Campeonato Americano? São duas questões. Uma delas é uma jogada de marketing. Ronaldo falando que vai voltar, ele chama atenção para o time dele. Segundo, veja só, Ronaldo parou de jogar, tem uma dificuldade enorme em manter a forma física, ele não teve a disciplina necessária para ficar no peso ideal jogando profissionalmente pelo Corinthians. Já se passaram 4 anos. Então é inimaginável um Ronaldo fininho, em forma, para jogar pelos Estados Unidos. Eventualmente pode até participar de uma ou outra partida, alguns minutinhos, só como efeito de marketing mesmo. Garanto para você que muita gente vai pagar ingresso para ver o Ronaldo em campo.
Mas não dá para você sonhar com aquele Ronaldo que brilhou, mesmo fora de forma no Corinthians, quando foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. É um ex-jogador, definitivamente. E infelizmente. Mas como dono do time, ele joga a hora que ele quiser, né, Celso? Valeu. E ai do técnico se não colocá-lo em campo. Celso, muito obrigado. Valeu, tchau, boa noite, até amanhã. Estela, é com você? Governador Geraldo Alckmin admite pela primeira vez que há racionamento de água em São Paulo. Ontem, a Justiça suspendeu a multa que seria aplicada para quem consumisse mais água esse ano. A decisão foi uma resposta a uma ação da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste. Na casa do Ed, na Zona Leste, todo dia é assim. Dá 3 da tarde e a água some. A situação está bem difícil, né? Porque eu trabalho, minha esposa trabalha também, nós saímos cedo, né? E a água ela chega às 10 horas, 10h30 da manhã. E às 3 horas da tarde já não tem mais. O metalúrgico teve de mudar a rotina da família para enfrentar a falta d'água que já dura 2 meses. A solução é correr em casa no meio do dia para encher baldes, bacias e panelas e garantir um pouco de água para cozinhar, lavar louça e dar banho no Miguel. Como a minha esposa ela trabalha aqui próximo, às vezes na hora do almoço dela ela tem que dar uma descida aqui e tá enchendo os baldes, né? Como vocês já viram aí, que a gente está deixando de reserva para dar banho no meu neném, para a gente estar tomando banho. Um outro problema que acontece aqui na casa do Ed é que quando a água vem, ela vem com uma pressão muito baixa e aí a caixa d'água não enche. Ela está hoje com cerca de 20 centímetros só de água. E aí, usar o restinho que ainda tem, só em último caso. Só em último caso, né? Porque a gente deixa para quê? Para lavar um rosto de manhã, né? Só para isso. Nesta manhã, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, admitiu pela primeira vez que o estado passa por racionamento de água. O racionamento já existe. Quando a ANA determina... Você confirma que está tendo racionamento? Quando a ANA ela diz que você tem que reduzir de 33 para 17 no Cantareira, é óbvio que você já está em restrição. Por meio de nota, a Sabesp também se manifestou sobre a redução da pressão de água em toda a Grande São Paulo e afirmou que a medida está sendo intensificada, principalmente durante a noite e a madrugada, para conter a crise hídrica que começou no início do ano passado. O órgão afirmou ainda que a medida é usada desde 1997 como uma forma de reduzir perdas. Ontem, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, conseguiu liminar na Justiça que impede a cobrança de multa do consumidor que ultrapassar a média de consumo de água, calculada com base nas medições de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, até que o governo declare oficialmente o racionamento. Alckmin considerou o decreto desnecessário e disse que a situação de falta d'água está mais do que explicitada. O governador pretende recorrer da decisão da Justiça. O presidente da Sabesp, Gerson Kelman, admitiu que se a intensidade das chuvas continuar baixa, é possível que o sistema Cantareira, atualmente operando com 6,3% da capacidade, seque completamente em março. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Levar adiante o sonho de construir uma sociedade mais justa, humana e solidária é o desafio do novo secretário estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pêssaro, nosso entrevistado de hoje. 2 vezes vereador na capital paulista e recém-eleito, deputado federal com 114 mil votos, sempre pelo PSDB. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço, Maria. Muito obrigada, parabéns por sua eleição. Obrigado. E agora, com esse grande desafio, em que eu retirei essas palavras com que eu fiz a abertura do seu discurso de posse na Secretaria do Desenvolvimento Social. E a minha indagação é se esse seu sonho de uma sociedade mais justa, mais humana, é sonho exequível ou é sonho impossível, como a música, um Impossible Dream? Não, eu acho que é sonho possível, é mais do que um sonho, é uma determinação do governador Geraldo Alckmin para que nós, nessa fase do governo, é o segundo governo do Geraldo Alckmin nessa eleito e reeleito, tivemos o Serra antes, o Geraldo antes, o Mário Covas antes. Então agora nós estamos numa fase em que o PSDB tem o que mostrar do ponto de vista dos diversos programas, uma dezena
de programas que foram criados ao longo desse período todo, programas que atendem todas as faixas etárias de uma determinada família, que são as famílias mais carentes, mais vulneráveis, atendem a criança na sua primeira infância, com o programa Primeiríssima Infância na saúde, atende as pessoas com questões nutricionais, com o maior programa de alimentação do Brasil, e aliás, diga-se de passagem, um dos maiores programas de alimentação do mundo, que é o Bom Prato, atende através do Viva Leite a questão da segurança alimentar, também no maior programa de nutricional que tem no país. Então, o programa de transferência de renda, e agora a determinação do governador é que nós possamos fazer, com todos esses programas, um grande guarda-chuva, né? Identificar todos os usuários e unir esses programas para que a gente possa, de fato, tirar os jovens e as famílias da situação de risco social. Aí é que tá. O senhor está mencionando programas de cunho social muito claro. Agora, que ação, ou que conjunto de ações para essa união que o senhor acaba de dizer que é o seu desafio, a sua missão, para que tudo isso vá muito além da assistência social e que efetivamente resulte em inclusão social? Bom, nas palavras do próprio governador, o que tira as pessoas da situação de pobreza é a educação, e uma boa educação, uma educação de qualidade. Nós acreditamos nisso, mas para que isso possa acontecer, é preciso que as pessoas tenham acesso aos serviços de educação, dos mais diversos, desde do ensino fundamental, médio, até passando pelo ensino técnico e tecnológico através das ETECs e das FATECs, que se multiplicaram por todo o Estado durante o governo do governador Geraldo Alckmin. Agora é preciso dar ênfase na família, juntar todos os programas, identificar todas as dependências, todas as vulnerabilidades que uma determinada família tem e atender nos mais diversos programas que o Estado tem, que os municípios têm. Então tem um apoio muito forte às gestões municipais, porque nós acreditamos muito nessa parceria entre o Estado de São Paulo e os seus municípios e buscar recursos federais, porque a União vem passando ao longo do tempo cada vez menos dinheiro para São Paulo. Então há também uma determinação do governador para que a gente vá a Brasília buscar recursos federais, e para isso nós vamos usar também a bancada federal de São Paulo, os nossos deputados federais, para que a gente possa pressionar o governo federal a trazer mais recursos para São Paulo. Agora, secretário, eu li o seu discurso de posse da mesma forma que li o discurso de posse do governador Geraldo Alckmin. E Alckmin deixou muito claro que não existe combate à pobreza e desigualdade sem uma forte ação do Estado. E pelo que eu estou entendendo, uma ação conjunta. Ele está colocando também aí, designando que se vá a Brasília, né, para ter uma parceria com o governo federal. Entretanto, Geraldo Alckmin fez um destaque, e isso foi subscrito depois pelo senhor, que para que haja um programa social eficiente para acabar com a pobreza, redução da desigualdade, a inclusão social, esse programa não deva ser um programa que remeta as pessoas à servidão, mas sim que as liberte. Alckmin está fazendo aí uma dura crítica aos programas sociais do governo federal, de Lula e de Dilma? Ao uso político dos programas sociais. Isso é importante destacar, porque quem criou o Bolsa Escola fomos nós. O Bolsa Escola, que hoje é o Bolsa Família. Só que a vinculação que nós dávamos ao cidadão naquela época era a educação. Porque nós acreditamos, e o governador acredita firmemente, que o que liberta as pessoas da situação de miséria e de pobreza é a educação, é a formação, é o acesso à informação. Portanto, nós não achamos e não acreditamos que R$ 70 por mês em programa de transferência de renda que nós criamos, somente isso vai tirar qualquer pessoa da situação de pobreza. Ameniza, mas não resolve. O que resolve é você atender integralmente as necessidades das famílias. E nós vamos fazê-lo juntando os programas sociais do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo é o Estado da Federação que mais investe na área social. São programas em todas as secretarias. Até a Secretaria de Transporte Metropolitano tem programas sociais. Até a Dersa, que é uma companhia rodoviária que faz estrada, Rodoanel,
está concluindo agora o Rodoanel o trecho norte, até a Dersa tem programa social. Qual a determinação do governador Alckmin? Juntar os programas sociais. Não é trazer tudo para a Secretaria de Desenvolvimento Social, não, mas é permitir com que em todos os programas sociais do governo a prioridade seja dado àquele cidadão, àquela família de alto risco social. Aí nós conseguimos tirá-lo dessa situação. Secretário Péssaro, e esse é um trabalho, por um lado já foi mencionado o governo federal. Nós temos em São Paulo também o governo municipal, que são adversários políticos do PSDB. E a fala de Alckmin, né, já tem muita gente entendendo que ele já está em campanha para a sucessão presidencial em 2018, como candidato à presidência da República, porque ele já está falando num plano bem aberto, né, com destaque de São Paulo perante o Brasil em relação a esses programas sociais. Isso não pode fechar a porta nessa parceria com o governo do PT federal e municipal? Bom, primeiro dizer que eu acho que o que o governador fala é como governador do mais importante, do mais rico e também do mais pobre estado da federação, né? É mais pobre no sentido de ter a maior quantidade de pessoas em situação de risco social. Nós temos mais de 360 mil famílias que vivem numa situação de miséria no estado de São Paulo. Então, é preciso trabalhá-lo. De outro lado, nós temos um estado que é a locomotiva da federação. Então, quando o governador fala, ele fala com a autoridade de ser o governador de São Paulo. Agora, isso não significa que nós não queremos parceria, muito ao contrário. O governador busca o tempo todo parcerias, tanto com o governo federal quanto com o município. E eu farei, por determinação dele, em Brasília, como deputado federal eleito, tomando posse agora dia 1º, então eu serei deputado licenciado, serei secretário e vou percorrer a esplanada dos ministérios. Eu já estive em Brasília 8 anos com o presidente Fernando Henrique e vou buscar parcerias do governo federal para trazer para São Paulo. E acha que vai conseguir com essa nova política de ajuste fiscal e de apertar os cintos de contenção de gastos? Acho que nós vamos ter dificuldades no primeiro momento, mas não é São Paulo, é o Brasil como um todo, porque nós vamos ter aumento do desemprego e nós vamos ter aumento da pobreza. Então, eu acho que se tiver responsabilidade de todas as partes de governo, federal, estado e município, nós vamos conseguir priorizar os programas sociais. Porque cortar programa social é, de fato, jogar as pessoas que estão numa situação de risco social, uma piora, não só do ponto de vista da sua renda e da sua capacidade de comprar, de se alimentar, mas também acarretando problemas de saúde, aumentando a violência. A violência tem uma relação direta com a questão da brutal injustiça social que a gente vive nas grandes cidades brasileiras. Então, eu espero que o governo federal não corte programas sociais, nós vamos cobrar isso do governo federal e vamos também cobrar a participação nos programas da prefeitura. Agora, a última questão, rapidamente encerrando. O senhor foi reeleito vereador. Aí, no meio do mandato, saiu candidato a deputado federal e teve uma eleição muito interessante, com 114 mil votos. Vai tomar posse, mas não vai exercer. Qual seja, os seus eleitores o escolheram como seu representante no Legislativo. E o senhor foi designado para uma importante secretaria no governo de São Paulo. O senhor deixou o seu eleitor na mão? Ele pode se ressentir? Não. O seu cargo indo para a mão de um suplente? Primeiro que o suplente é um deputado muito experiente, que é o deputado federal Mendes Tami. Então, estou tranquilo, porque a bancada do PSDB é uma bancada excepcional, inclusive aqueles que ficaram na primeira e segunda suplência. Segundo, porque eu vou continuar como militante político que eu sou. Eu sou um técnico, eu sou servidor público há 20 anos, mas eu faço política também, política com P maiúsculo. Nós vamos continuar cobrando do governo federal, que tem a responsabilidade com a área social, e nós vamos cobrar da Prefeitura de São Paulo, que dê apoio aos programas que inclusive, nós transferimos recursos para o município para que a gente possa diminuir a pobreza na região metropolitana de São Paulo. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço. E muito boa sorte. Obrigado, Maria Lídia. Estela. Presidente da Itália, Giorgio Napolitano, deixa o cargo depois de quase 9 anos. O processo de sucessão começa no final do mês e ainda não há candidato favorito.
Napolitano, de 89 anos, renunciou antes do final de seu segundo mandato por causa de sua idade avançada. O novo presidente será eleito em votação secreta por uma sessão conjunta de ambas as casas do parlamento. A primeira votação deve acontecer no dia 29 deste mês. Enquanto o novo presidente não é eleito, os trabalhos da Câmara e do Senado ficam paralisados, no momento em que o governo do premier Matteo Renzi tenta aprovar uma série de reformas. No segundo dia da visita ao Sri Lanka, Papa Francisco canoniza um novo santo e mais de 500 mil pessoas participam de missa campal. A multidão ocupou uma grande área à beira-mar na capital Colombo. O Papa canonizou o primeiro santo do país, Joseph Vaz. Francisco disse que a liberdade religiosa é um direito humano fundamental. A violência religiosa no país aumentou recentemente com ataques de grupos nacionalistas contra mesquitas e igrejas. A maioria da população do Sri Lanka é budista. Os cristãos são apenas 7%. O Papa viaja amanhã para as Filipinas. Marinha da Indonésia localiza a fuselagem do avião da AirAsia no fundo do mar de Java. As autoridades anunciaram que a fuselagem foi localizada a cerca de 3 quilômetros do local onde a cauda do avião foi recuperada no fim de semana. Com a localização, mais corpos devem ser encontrados. O avião caiu no mar com 162 pessoas a bordo. Até agora, 50 corpos foram recuperados. Os investigadores começaram a examinar a caixa preta com as gravações de voz e esperam encontrar logo as primeiras pistas sobre o acidente. E uma última notícia, o governo de São Paulo conseguiu suspender a decisão liminar em caráter provisório que barrava a cobrança de multa aos clientes da Sabesp que aumentarem o consumo de água. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. A gente se encontra amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Fique bem e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o cantor Toquinho traz suas canções que marcaram época no Todo Seu.